Quero dizer, Nietzsche é extremamente crítico à história da filosofia. Nietzsche é um pensador do século XIX. Século XIX é marcado por uma euforia moderna, a euforia de que a ciência do futuro, ou melhor dizendo, é interessante relacionar a modernidade com o futuro, né? É na modernidade que nasce essa paixão pelo futuro. No futuro o mundo será melhor, no futuro as coisas serão diferentes, né? Coisa que era muito comum na década de 50, que é viver preparando a vida para os filhos no futuro, né? Porque o futuro era sempre visto com uma boa perspectiva. Então, o século XIX, de forma geral, né? Principalmente da perspectiva do Nietzsche, como Nietzsche leu o seu século, foi um século marcado pelo máximo dessa crença na ciência e no pensamento como um veículo de transformação social, né? Principalmente a ciência. Através da ciência e da filosofia, mas principalmente da ciência, nós resolveríamos as dores. Se a ciência produz cada vez menos alegrias em si mesma e gera cada vez mais alegria colocando sob suspeita os confortos da metafísica, da religião e da arte, então a maior fonte de prazer, a qual a humanidade deve quase toda a sua qualidade humana, fica empobrecida. Uma cultura elevada, portanto, deve dar ao homem um cérebro duplo, duas câmaras cerebrais, por assim dizer. Uma para experimentar a ciência e outra para experimentar a não ciência. Nietzsche, então, está vivendo esse tempo em que as pessoas têm essa euforia. Ao mesmo tempo, ele estuda o grego arcaico. Ele estuda a Ilíada e a Odisseia, ele estuda Homero, ele estuda os gregos pré-socráticos. Os gregos pré-socráticos são chamados de pré-socráticos não à toa, né? Quer dizer, eles são anteriores ao nascimento do nosso modo de pensar. A nossa forma de pensar e o nosso modelo de pensamento, que nós temos um modelo de pensamento, esse modelo vai nascer com Sócrates e Platão. Antes não tinha isso. Então, o que caracterizava o pensamento pré-socrático era a arte, por exemplo, como mediação entre as coisas. A ideia de verdade não era uma ideia clara, não era uma ideia que ainda tivesse sido inventada, né? Então, o que marcava o pensamento pré-socrático é um pensamento fundado ainda, apesar da discussão ser afirmando ou negando, o devir era um pensamento fundado no devir. O que é o devir? A vida como um processo de transformação constante, de mudança constante. Tudo muda o tempo inteiro, nada é fixo. Isso uns olham e dizem que horror, tudo muda, e outros dizem que lindo, tudo muda. Então isso varia entre os pré-socráticos, mas todos estão em torno da ideia de que tudo muda e a vida é esse fluxo contínuo, essa transformação o tempo inteiro. Nietzsche era atraído pela ideia da transformação, ponto importante na filosofia de alguns dos pensadores pré-socráticos. Para Heráclito, por exemplo, nenhuma transformação acontecia por acidente, e sim movida por uma espécie de força divina que está presente em todas as coisas materiais e mantém tudo num fluxo perpétuo de constante transformação. Para Nietzsche, os pré-socráticos eram os verdadeiros filósofos que conjugavam de igual maneira a arte, o pensamento e o saber. O Nietzsche é filho de pastores, quer dizer, de pastor, né? De um pastor protestante. A tradição de pastores, de avô. Então, o Nietzsche está inserido numa cultura cristã extremamente forte, né? Essa guerra, né, que é a modernidade, o cristianismo e o pensamento arcaico, fez a cabeça desse ser humano acontecer alguma coisa ali, e aí ele chega a dizer, eu não sou um homem, sou uma dinamite. Isso foi criando uma coisa que explode um pensamento extremamente rico para a época e que marcou o fim do século XIX e marcou o século XX. Eu costumo dizer, talvez por ser apaixonada pelo Nietzsche, completamente, puxando a brasa para a minha sardinha, mas eu acredito piamente que o século XX passa por Nietzsche necessariamente, ou gostando ou negando. Mas é muito difícil o século XX desconsiderar esse cidadão. O encontro com o pensamento arcaico deu a Nietzsche uma visão crítica e bastante ácida do cristianismo e da modernidade. No choque entre esses três elementos surgiu um pensamento afirmativo da vida, que se colocava, na visão do filósofo, como uma alternativa às ilusões criadas pela religião e pela ciência. O Nietzsche fala muito mal da história da filosofia. Para ele não tem nada que salve na história da filosofia. Por quê? Vocês vão entender que até tem
Mas é a técnica de guerra dele, né? O Nietzsche monta uma máquina de guerra contra o pensamento. Para o Nietzsche, o pensamento, a história do conhecimento humano é a história da negação da vida, é a história de uma ilusão, é a história da construção de um modelo de homem que não existe e que jamais existirá. Para o Nietzsche, o homem construiu uma imagem de si muito superior ao que o homem consegue ser e corre atrás dessa imagem. Então Nietzsche tira esse antropocentrismo, que é o homem se sentindo máximo, e diz, desce desse lugar. Ele olha hoje, século XIX, o tempo, e vê como as coisas funcionam. E quando ele olha o homem arcaico, ele fala, peraí, o que nós somos não precisa ser. Quando ele se relaciona com a Grécia arcaica, ele entende com a Grécia arcaica que a vida está presente ainda no pensamento. Que é um pensamento cheio de cheiros, de sabores, que é um pensamento marcado pelo corpo, é um pensamento marcado pela arte. E que esse grande eixo, que seria o pensamento socrático-platônico, que seria o século V a.C., faz um corte muito grande na história do pensamento. Então, se antes desse século V, Platão, que é onde oficialmente começa a história da filosofia, se antes desse período o ser humano se relacionava com a vida como o desconhecimento que a vida é, e tinha um certo pudor em relação à vida, exatamente por se tratar de um desconhecimento, de uma intensidade que muda o tempo inteiro. Ou seja, se o homem antes do século V não tinha nem o sonho ainda de dominar e controlar as forças da natureza e as forças da vida, de forma geral, a partir do século V, isso vai mudar radicalmente. Para o Nietzsche exagera muito em torno do Platão. O Platão é até menos perigoso do que o Nietzsche pensa. Quer dizer, o Nietzsche fala muito mal do Platão. Em relação a Platão, sou um cético fundamental e nunca estive em condições de concordar com a admiração que é corrente entre os eruditos. Em meio à grande fatalidade do cristianismo, Platão é esta fascinação dúbia chamada ideal, que tornou possível para as naturezas nobres da antiguidade compreender mal a si mesmas e pôr os pés sobre a ponte que conduziu até a cruz. Os valores que o Nietzsche acredita, que a história do conhecimento nos deu, tá? Essa história que está nos livros, não só filosofia, na ciência, qualquer literatura inclusive, está envolvida, a arte está envolvida, tudo para Nietzsche é a história do pensamento. A arte, a filosofia, a ciência. A nossa história seguiu um leito de rio, que eu estou inventando essa imagem agora, tá? Que foi cavado por uma interpretação do homem e do mundo, que é a interpretação socrático-platônica. Ou seja, nós todos somos vítimas, segundo Nietzsche, aí ele exagera nisso, nossa civilização é vítima de uma interpretação do mundo. E essa interpretação é a interpretação socrático-platônica, que acredita, entre outras coisas, que o pensamento é superior, que a ideia, o pensamento é superior ao corpo. Que acredita que o mundo não é apenas o que a gente vive, mas existe um outro mundo, e esse mundo é determinado pela ideia, pelo pensamento, mais do que pelo corpo. Na República, Platão descreve um diálogo entre Sócrates e Glauco, onde o filósofo sugeria que seu amigo imaginasse uma sociedade que tivesse vivido permanentemente dentro de uma caverna, vendo apenas as projeções nas paredes da caverna do que se passa do lado de fora. Pois agora, meu caro Glauco, é só aplicar com toda a exatidão esta imagem da caverna a tudo o que antes havíamos dito. O antro subterrâneo é o mundo visível. O fogo que o ilumina é a luz do sol. O cativo que sobe à região superior e a contempla é a alma que se eleva ao mundo inteligível. Nos extremos limites do mundo inteligível está a ideia do bem, a qual só com muito esforço se pode conhecer, mas que, conhecida, se impõe à razão como causa universal de tudo que é belo e bom. Criadora da luz e do sol no mundo visível, autora da inteligência e da verdade no mundo invisível, e sobre a qual, por isso mesmo, cumpre ter os olhos fixos para agir com sabedoria nos negócios particulares e públicos. Sócrates e Platão, esse pensamento que é um só, né? Nessa perspectiva.
esse pensamento socrático-platônico, esse pensamento matou a pluralidade, o devir. Ele matou um processo extremamente rico de pensamento que existia na Grécia arcaica. Que pensamento era esse? A mitologia grega é uma forma de interpretar o mundo, é uma forma de pensamento. Não é um delírio de gente antiga, pré-filosófica, coitadinhos, a mitologia grega. Óbvio que não. A mitologia grega é uma interpretação do mundo seríssima, importantíssima e belíssima, que parte da arte como mediação e não da verdade. Então, como eu sei que eu nunca vou saber o que o tempo é, tenho clareza que a vida é muito superior a mim, mesmo sem ter noção científica do infinito e das galáxias, que parece que são infinitas, mesmo sem clareza disso, eles tinham clareza de que a relação do homem com o mundo era uma relação de submissão. A vida, como esse jogo de forças intensíssimo e infinito, é muito superior ao homem. Então, o que o homem precisava fazer era criar uma interpretação sobre o mundo, mas ele jamais tinha a intenção de conhecer o mundo. Isso era quase uma heresia. Heresia é uma coisa meio cristã, né? Mas era quase uma afronta. Né? Então, o que os homens puderam fazer? Construir perspectivas de interpretação do mundo utilizando os mitos. Tem alguns estudiosos desse tema, Bruno Snell, por exemplo, ele diz o seguinte, que é muito possível imaginar que o grego não acreditava exatamente no mito. E nem deixava de acreditar. Aquilo era a única coisa que ele tinha para se relacionar com o mundo. Então, o mito era uma realidade. Então, como eu sei que eu nunca vou saber o que o mundo é, porque eu sou apenas um ser humano, eu crio coisas que me façam entender o mundo. Nietzsche considera que as respostas para as nossas inquietações só podem ser encontradas em nós mesmos. Precisamos conhecer a nós mesmos e então trabalhar esse conhecimento. Para ele, o sentido da vida não pode ser encontrado lá fora e trazido para dentro. Ele já existe dentro de nós e precisa ser descoberto, o que só é possível através do autoconhecimento. O mesmo pode ser dito da moralidade. A moralidade não deve ser imposta por uma doutrina ou uma instituição. Não. Ela deve ser resultado da nossa busca interior. Esse autoexame, segundo Nietzsche, revela que a mais básica das motivações humanas é a vontade de poder, também chamada vontade de potência. Nietzsche usou esse termo para nomear a força motivacional mais primitiva do ser humano. Todas as outras motivações são derivadas dessa força primitiva, desse desejo de liberar nosso potencial. Veja só. And the phrase the will to power, die Wille zur Macht in German, I think can be read in terms of this idea of self-making. And what we might see as part of his legacy in the 20th century is the institutionalizing of self-making as therapy. And I think that that's a pioneering aspect of his work, and it leads on to Freud. I mean, arguably, without Nietzsche, there wouldn't be Freud. O desejo humano mais fundamental na visão de Nietzsche é a busca por potência, por superioridade, por fortaleza, por crescimento e expansão. A busca pela felicidade nada mais é do que a busca por tudo aquilo que amplia o nosso potencial. Se buscamos dinheiro, prestígio ou afeto de alguma forma, isso amplia a nossa sensação de potência. Por isso, Nietzsche recusa a ideia de que nossa motivação básica seja a autopreservação, como defendem outros filósofos. O ser humano não busca fundamentalmente se autopreservar, ele busca ser mais do que é, busca o crescimento e a expansão. Por isso, a vontade de poder é a tendência humana de buscar o autodomínio e o controle sobre o próprio destino. Quando damos expressão a essa força, ela faz com que busquemos novas experiências e tentemos realizar nosso potencial ao máximo, sem deixarmos que nosso crescimento seja limitado pela moralidade convencional. Essas pessoas são aquelas que Nietzsche chamou de super-homens.
Bom, eu decidi então começar com Nietzsche, em particular de dois temas que são centrais no pensamento de Nietzsche, que é o tema do eterno retorno e o tema do além do homem. Eu prefiro a tradução de Übermensch por além do homem e não por super-homem, como também é traduzido com frequência para o português, por razões que eu já tornei públicas várias vezes e me parece ser mais consentânea com essa tradução, com aquilo que o Nietzsche efetivamente procurou cunhar com esse conceito. Nós sabemos que existem várias interpretações a respeito dessas duas figuras da filosofia nietzschiana, tanto do eterno retorno quanto do além do homem, e que há uma, digamos, disputa na literatura dos comentadores a respeito da obra do Nietzsche sobre qual é o significado preciso dessas duas figuras. Muitos são os autores que veem uma relação absolutamente essencial entre conceitos como além do homem, vontade de poder, eterno retorno, niilismo. Eu cito aqui apenas o nome de Martin Heidegger, que talvez seja aquele que mais insistiu no vínculo sistemático entre esses conceitos do pensamento de Nietzsche. E um outro aspecto intensamente discutido é a respeito de saber se estas noções, particularmente o eterno retorno e o além do homem, elas têm em Nietzsche uma conotação, digamos, metafísica ou uma conotação científica ou uma conotação ética ou estética ou mesmo religiosa. E são perfeitamente conhecidas as diferentes posições a esse respeito. O que eu tenho, por vezes, insistido é que há um aspecto destes dois conceitos que me parecem bastante importantes e que têm uma relevância muito grande e atualidade muito grande para a nossa vida, que é escapar um pouco dessa discussão de fundamentação cosmológica ou fundamentação científica ou fundamentação ética e pensar na relação que existe entre esses dois conceitos e o conceito de tempo, a temporalidade da vida humana. E me parece que quando nós estabelecemos uma relação entre o além do homem e o eterno retorno, vistos a partir desta ótica da temporalidade e da existência humana como sendo na sua essência temporal, eu acho que esses conceitos, primeiro, eles adquirem uma relevância extraordinária e eles podem fazer um sentido existencial absolutamente relevante para cada um de nós, mesmo para aqueles que não são especialistas na filosofia de Nietzsche ou não são especialmente interessados em filosofia. Por quê? Porque, de fato, o que Nietzsche nos convida a pensar é que a existência humana se dá absolutamente no tempo. O tempo é o próprio horizonte da existência humana. E o tempo tem um vetor. Esse vetor do tempo, que é a sua, vamos dizer assim, passagem, o que o tempo é fundamentalmente é passagem, é passar, ou seja, portanto, impermanência e inconsistência. A maior fragilidade que pode ser referenciada à vida humana consiste justamente na sua impossibilidade de modificar o que passou. O que passou, passou. Você não pode, a sua vontade não pode absolutamente nada contra o passar do tempo e contra essa dimensão do foi.
ou seja, aquilo que ficou para trás na seta do tempo, é a prova cabal da sua impotência. Isto constitui o drama da vida humana, o drama fundamental da vida humana. Porque, pensado em relação à temporalidade, a vida humana adquire ao mesmo tempo a sua consistência e a sua vulnerabilidade. Porque se você pensar o tempo nas suas três dimensões, passado, presente e futuro, passado é o presente que não é mais, futuro é o presente que ainda não é, e o presente é aquilo que deixa de ser no momento em que é. Por conseguinte, a experiência da impotência da vontade humana mais radical dá-se precisamente nesta vivência do tempo. Ora, suportar isto sem recorrer a nenhum tipo de entorpecente ou subterfúgio, eu acho que isso é uma dimensão fundamental do além do homem. E como é possível superar esta impotência? Em torno disso gira todo o pensamento de Nietzsche. Esse é o eixo em torno do qual gira o pensamento de Nietzsche. A sua filosofia do ressentimento, a sua filosofia da vingança, a sua crítica da religião, a sua crítica da metafísica, a sua crítica da política, a sua crítica da modernidade em geral. E nós vamos ver que justamente o resgate dessa impotência vai consistir na possibilidade de você manter uma relação com o tempo e com a sua própria vida, em que você tenha a possibilidade de querer, inclusive, aquilo que já foi. Ou seja, viver cada instante da sua existência como se aquele instante que você está vivendo agora pudesse repetir-se eternamente. Ou seja, estabelecer uma relação essencial entre instante e eternidade. Isto significa viver de tal maneira que você possa ser capaz de não se arrepender de nenhum instante da sua vida. A sua vida teria a inteireza, a integridade, a beleza de uma obra de arte, de uma sinfonia, por exemplo, da qual, se você tirasse uma nota sequer, ela seria destruída. Ora, isto é alguma coisa sobre-humana. Então é possível ver o além do homem sob essa perspectiva. E aqui você tem precisamente a relação entre a repetição e o novo. Ou seja, a possibilidade de você liberar um horizonte de futuro para a sua existência, ou seja, de você se redimir da sua impotência, consiste em pensar que a repetição não seria uma maldição para você. Ela seria exatamente a condição para que você pudesse ter uma vida plena. Então, é claro, o que ele quer dizer com isso, né? Deus morreu. No final das contas, o que Nietzsche quer dizer com Deus morreu, ele quer denunciar o fim de uma forma de pensar. É isso. E essa forma de pensar, Nietzsche chama de estrutura religiosa do pensamento. O que é a estrutura religiosa do pensamento? A estrutura religiosa do pensamento é a oposição definitiva entre o bem e o mal. É a oposição entre o céu e a terra. É a oposição entre, no pensamento de Agostinho, por exemplo, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Então, a estrutura religiosa do pensamento é a convicção de que o além é superior ao aquém. Né? O além é superior ao aqui mesmo. Então, quando Nietzsche diz que Deus morreu, o que ele está dizendo? Está morrendo uma maneira de pensar que apavorou a humanidade durante séculos.
que é a maneira de pensar de que fora daqui é melhor do que aqui. My friend is preparing to kill himself. This man's death would have momentous consequences for all of the world. Who is this friend? The philosopher Friedrich Nietzsche. I cannot cure despair. Ah, but you can, Doctor. Surely you're not going to attempt this. You cannot say no to this woman. Yes! You are sick! For 1 month, I will act as physician to your body, if you will act as physician to my mind. My task is to help you reduce stress in your life. What are your motives? My motives? Yes! You are I will never exploit your name. I will still be used by you. Nonsense! You tyrant! You anti-Semite! If you are alone and even begin to think of her, shout, "Go away! I hate you!" as loud as you can. Go away! I hate you! Anathema. Why are people so afraid of you, Professor? Truth is a fearsome thing. Joseph! Come back! First that woman, now this Nietzsche. Consider the possibility that every action you choose for all time. Of the two patients in this relationship, I have become the more urgent case. Niemand muss sich fürchten. Gott ist überall. Dann ist Gott also auch in der Hölle? Es geht mir um die Entwicklung meines Charakters und meines Geistes. Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein. Ich habe also kein Recht auf eigene Entscheidungen. Darf ich vorstellen? Luise von Salome, Friedrich Nietzsche. Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen? Ich für meinen Teil bin bloß aus Zürich gekommen. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir lebten zusammen. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. So habe ich mir das vorgestellt. Das verstößt gegen sämtliche Konventionen. Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Mein Name ist René Maria Rilke. Ich kann ohne dich nicht leben. Wir sind vom Schicksal füreinander bestimmt. Wenn Sie mich nicht heiraten, will ich nicht mehr leben. Ich wusste, dass Sie ein liederliches Frauenzimmer sind. Ich werde niemals heiraten. Ich möchte frei sein. Willst du wirklich auf das Schönste im Leben verzichten? Fräulein von Salome hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Danke. Haben Sie schon Pläne für weitere Projekte? Entschuldigen Sie, Professor Freud. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sache. Ich würde gerne bei Ihnen studieren. Du wirst ja immer alles haben. Warum nicht? Lassen wir das weg. Das geht niemandem etwas an.